Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por tua fidelidade para conosco. Obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que habita em nós e que o Senhor, ó Deus, nos selou para aquele grande dia. Que o teu mesmo Espírito Santo, ó Deus Todo-Poderoso, o Espírito do Senhor, haja nos nossos corações, nas nossas mentes, promovendo mudanças dignas do teu reino. Usa o teu servo, ó Deus, que veio transmitir tão somente a tua mensagem aos nossos corações. E repreenda em nome de Jesus tudo e qualquer coisa que possa tirar o nosso foco do Senhor. Muito obrigado. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Aqui é uma igreja batista, não é? Eu acho que eu comecei já a 120. Boa noite, querido. Aí sim, glória a Deus. Estamos aí. Estamos de pé. Estão prontos? Prontinhos? Beleza, graças a Deus. Ontem nós não terminamos de ler o Antigo Testamento. E alguém queria me testar, não é? Quando a gente saiu de Gênesis, disse o próximo livro e alguém assim, Levítico. Levítico é um daqueles livros que eu gosto, talvez seja o segundo livro que eu mais goste em todo o Antigo Testamento, depois de Jeremias, naturalmente. Mas todas as vezes que eu leio o Levítico, eu disse, Senhor, eu vou ler, porque foi inspirado pelo Senhor, mas tem coisa aqui interessante. Eu queria retomar a partir de Êxodo e fazer uma rápida referência aqui. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus, no pacto que ele faz com o povo, ele diz, se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial entre todas as nações. Se vocês me obedecerem, eu prometo que eu vou espalhar vocês. Que coisa mais interessante, né? Assim, o lógico seria, se vocês me obedecerem, se andarem comigo, eu vou deixar vocês bem juntinhos, bem coladinhos, bem arrumadinhos, bem abraçadinhos, na comunhãozinha e tal. E Deus fala diferente. Se vocês me obedecerem e guardarem os meus mandamentos, eu vou espalhar vocês, eu vou transformar vocês em um povo peregrino entre todas as nações. Mas lembrem, onde vocês estiverem, por mais longe que estejam, a terra é minha. O próximo versículo de Êxodo 19, versículo 6, vocês serão para mim, então, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Aí você lembra de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Isto é interessante porque dentro das 12 tribos de Israel, uma era a nação, uma era a tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Acontece que quando Deus olha o seu povo em termos de uma cosmovisão, de um espalhamento pela terra, todo o povo de Deus é sacerdote e, por conseguinte, ele quer abençoar todas as nações de todas as terras através do seu povo. O que Deus fez aqui com o povo dele no Novo Testamento foi acabar com aquela ideia de uma tribo sacerdotal para fazer de todo o seu povo agora uma nação sacerdotal. Talvez você não esteja entendendo, por isso que eu não ouvi até agora nenhum amém daqui. Mas não tem nada não, vocês ainda hão de compreender essas coisas.
Não existe agora uma tribo sacerdotal. Todos do povo de Deus são sacerdotes, e são sacerdotes para abençoar as pessoas onde estiverem. Então, a gente não está perdido no mundo, nós estamos em uma missão no mundo. Nós estamos aqui no Riacho Fundo 2, em missão para Deus. Amanhã, vocês estarão aí na Católica, numa escola, sei lá onde, eu não sei onde eu estarei. Onde você estiver amanhã, você é sacerdote de Deus, porque você é espalhado. A função do sacerdote, na verdade, é ser peregrino. Aí a gente pensa que o sacerdote tem aquela cidadezinha de refúgio e tal, e tal, e tal, e tal. Olha, quando Deus distribuiu as terras entre as 12 tribos, em Números capítulo 18. Números capítulo 18. Acho que nós não falamos nem de números ontem, não é? Em Números capítulo 18, Deus diz: todo mundo vai receber terra. Todo mundo vai receber terra, menos a terra sacerdotal. Eles vão morar emprestados, vão morar em terras emprestadas. E aí Deus deu 48 cidades para os levitas, sacerdotes. 48 dividido por 12, isso. 4, não é? Dessas 48, 6 eram as cidades de refúgio. Aquelas cidades onde só moravam sacerdotes. E todas as vezes que alguém cometia crime, não precisava fugir para os Estados Unidos. Bastava correr para a terra de refúgio, para a cidade de refúgio. E ali estava seguro. Mas Deus disse: eu não vou dar herança para o sacerdote, porque eu sou a herança deles. Números capítulo 18, verso 20, tomara que seja. Você não terá herança nessa terra, nem terá nenhuma porção, porque eu sou a sua porção. Aquele que não ganhou terra foi o que mais ganhou. Aquele que não teve nenhuma herança teve a maior de todas as riquezas. E aí eu queria fechar aqui o Antigo Testamento para a gente começar no Novo. Senão, como falar de peregrino e não falar de Novo Testamento, não é? Mas deixa eu dar um detalhe aqui. Cadê o Alan, o menino da teologia? É Alan? Luan. Tudo bem, Luan? Beleza? Qual é o último livro do Tanakh? Não sabe não, mas esse também não é um pecado imperdoável. Eu tive que pesquisar muito e ficar uma semana tentando decorar isso. Está aí. O Antigo Testamento, aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, há um acróstico que os judeus chamam de Tanakh. T de Torá, N de Neviim e K de Ketuvim. Ketuvim são os livros, digamos assim, menos santos para ele. De tal forma, então, que os mais santos são o Tanakh, ou Torá, daqui, a lei. Depois vem o chamado profetas, e os últimos livros são os Ketuvim, os escritos. E na organização dos livros dos judeus, o último livro é o que nós chamamos de Segundo das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Nós vimos ontem o texto de Segundo das Crônicas, capítulo 36, versículo 22. Lembra disso? Segundo das Crônicas 36, 22, e termina exatamente assim: Deus trazendo para Jerusalém o seu povo reunido. Então a ideia do judeu é que Deus vai agir no meio do seu povo, reunindo todos eles para Jerusalém, de volta daqui. Mas os cristãos,
fizeram um outro arranjo do texto. Cadê o Luan? Fugiu, né? Eu vou dar essa aula na faculdade e se o Luan foi meu aluno, ele já está reprovado antecipadamente. Que eu estou dando o spoiler aqui. Os cristãos têm um outro arranjo, não do Tanakh, mas talvez um Takan, que é Torá, Ketuvim, aqueles livros ali. Então, Crônicas ficou mais ou menos no meio, e Neviim, os profetas. E quando você olha o último livro dos cristãos no arranjo do Antigo Testamento, o último livro, o último profeta, o último Nabi, o último Neviim é isso, Malaquias. Pelo menos chutou, ninguém sabia também, né? Ninguém sabia. Malaquias. E no último capítulo de Malaquias, capítulo 4, no versículo 5, dê uma olhada na sua Bíblia ou olhe na tela, como aquele Mene, Mene, Tekel, Parsim de Daniel, né, que faz a escritura na parede. Né? Agora está todo mundo no Tekel, no Mene, Mene, Tekel, Parsim. Malaquias, capítulo 4, versículo 8. Eis aí, envio diante de vocês o meu profeta Elias. E eu envio diante de vocês o meu profeta Elias. Eu falei em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Mas muito provavelmente o nosso pessoal da técnica quer apresentar mesmo Isaías capítulo 40, versículo 3. O Novo Testamento juntou esses dois profetas, Malaquias e Isaías. E em Isaías, capítulo 40, versículo 3, travou. Isso, assim, não deixe de trazer sua Bíblia, porque de vez em quando acontece esse negócio. Em Isaías, capítulo 40, versículo 3, eis aí envio o meu profeta e voz do que clama no deserto. Confere comigo? Isso, você não sabe, mas balança a cabeça assim que está tudo beleza. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas para passar o nosso Deus. É impressionante como o Novo Testamento não pega a ideia de reunião do povo, mas o Novo Testamento pega exatamente a ideia da dispersão do povo para fazer a obra de Deus. Pegou Malaquias e pegou Isaías. Malaquias 4 e Isaías 40. Quando você começa a ler o Novo Testamento, o que você vai logo descobrir é que esta é uma nova história de peregrinos. Começa com o nascimento de Jesus Cristo. E logo Jesus, os seus pais têm que sair da terra onde eles moravam para ele nascer em uma outra cidade. E uma vez nascido, ele tem que fugir para o Egito como peregrino. E aí, mais ou menos no início da adolescência, ele tem que sair do Egito, voltar para a sua terra, mas não vai nem para a terra que ele nasceu, nem para a terra onde seus pais moravam, ele vai para um outro lugar. O Novo Testamento começa dizendo, meu filho é peregrino. Sai da história de Jesus, entra na história de João Batista, e a descrição de João Batista apareceu João Batista no deserto pregando, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É isso mesmo? Então, o primeiro pregador do Novo Testamento já anuncia, ou talvez ele personalize, ele é uma espécie de avatar do grande peregrino. Ele não prega no templo, não prega na sinagoga, ele prega no deserto. E as pessoas saem das cidades para o deserto para ouvi-lo. Quando João Batista é preso, então o ministério de Jesus começa. Depois da morte de João Batista, foi Jesus para a Galileia, para os lados do mar, e começou a pregar.
De novo, essa ideia do peregrino, porque Jesus não entra na cidade para pregar. Ao contrário, ele quer que as pessoas saiam da cidade para o deserto, para o mar, para ouvir a palavra do Senhor. Esta é a ideia que está no Novo Testamento. Os dois principais mensageiros são peregrinos. João Batista é a voz do que clama no deserto. Jesus é o grande peregrino que nasce em Belém, no sul, na Judeia, vai para o Egito, quando volta, vai para Nazaré, lá no norte, para que ele seja chamado Nazareno. Mas quando ele vai pregar, já não prega mais em Nazaré, vai pregar em Cafarnaum, e ali 3 anos de ministério, um ministério totalmente itinerante. Totalmente itinerante. Quando Jesus termina o seu ministério, ele reúne os seus discípulos e ele disse: eu estou subindo, agora a tarefa é com vocês. Em Atos capítulo 1, um gaiato pergunta: Senhor, vai ser naquele tempo em que você vai congregar de novo o povo e vai devolver o reino a Davi? Atos capítulo 1. Estão comigo, não é? Não vai lá. Agora confie na sua memória, que o crente não traz mais Bíblia para a igreja. E então Jesus está subindo e um gaiato pergunta assim: ei, vai ser nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Eu imagino Jesus dando uma freada na subida e disse assim: é claro que ele não falou PQP, mas ele dizia no mínimo assim: caraca, moleque, fiquei 3 anos com esses caras aqui e agora esse maluco perguntando de uma coisa. Ele disse assim: não interessa a vocês saber épocas ou anos, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês me serão testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até o Riacho Fundo. 2. Quando Jesus está subindo, ele transfere a tarefa de peregrino que ele recebeu desde o seu nascimento e transfere para você, para que você continue a peregrinação que ele começou. Nada de reunião, mas de expansão. Nada de congregar, ainda não, mas de espalhar para levar a palavra dele. Não interessa saber sobre poder, mas o poder que vocês querem vem do alto e é o poder que vocês precisam. E vocês serão minhas testemunhas. E testemunhas, em grego, é mártir, martiria, martírio. Ser testemunha no Novo Testamento quer dizer, então, que você é um peregrino que morre pela sua mensagem, pela mensagem do Senhor. Se não quiser dizer amém, está tudo bem, está tudo beleza. Porque, na verdade, você é Marte uma vez só na vida, não é? Ninguém é Marte por 2 vezes, não é verdade? É por óbvio. Quando Jesus sobe, os discípulos ficam com essa promessa de receber poder para serem testemunhas em todos os lugares da terra. E aí começa a igreja. No dia de Pentecoste, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, eu já estou em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Já em Atos 1,14 está ali. Mas agora a gente está em Atos capítulo 2. E no versículo 5, talvez não apareça aí. Se você não tiver Bíblia, então faça de conta que você está acreditando no que eu estou dizendo. Em Atos capítulo 2, versículo 5, diz que estavam morando em Jerusalém judeus de todas as nações do mundo. Pega a visão, varão, pega a visão. Porque agora Jerusalém passa a ser
uma espécie de uma concentração para uma grande dispersão. É como quase fosse um grande Big Bang, com todo o pleonasmo. Em Jerusalém estavam morando pessoas de todas as nações. Deus fez um milagre naquela cidade e trouxe gente de todas as nações. Quando você chega no versículo 9 do capítulo 2 de Atos, começa a descrever partos, medos, elamitas, mesopotâmios, judeus da Capadócia, Turquia, do Ponto, Turquia, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, África, Cirene, África, gente de Roma, já estamos na Europa, judeus convertidos ao judaísmo, prosélitos, cretenses, árabes, a todo mundo ali. Deus reúne peregrinos de todo o mundo para ouvir a sua palavra. E logo a igreja cresce. E a igreja começa a gostar de si mesma. E está todo mundo reunido. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Ai, mano. Ana Paula Valadão disse assim, quero Jesus no meu colo. Tal, é quase que se eu te pego com outro, eu te mato, né? Aí já é Sidney Magal, né? Deixa para lá. Mas a nossa ideia, como Ana Paula, a gente quer só estar aqui no teu braço e tal, no teu colo. A igreja estava gostando tanto de si mesma, mas Jesus disse, não está certo, não está legal. Eu quero esse povo espalhado e eles estão congregados demais. Em Atos 8, começa uma grande dispersão e uma grande perseguição da igreja. E uma perseguição tão grande que pessoas vão parar a 2.000, 3.000 quilômetros longe dali. Quando você chega em Atos capítulo 11, no versículo 19, diz que há pessoas chegando ali, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição de Atos 8, da morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia. Uma igreja que estava quase que se adorando, uma igreja que estava gostando de ter reunião. Agora Deus começa a fazer a sua obra. Diz assim, eu não quero vocês aqui nesse aconchego. Eu quero vocês dispersos. E diz que essas pessoas agora foram anunciando a palavra apenas aos judeus. No entanto, no versículo 20 deste capítulo, está aqui, diz que alguns, no entanto, que eram de Cirene, na África, foram até a Antioquia da Síria e falaram as boas novas. E diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos se converteram ao Senhor. A igreja tem uma vocação peregrina, como Jesus é peregrino, como João Batista é peregrino. A igreja foi chamada para ser peregrina e, ao ser peregrina, ela tem a bênção de Deus e a mão de Deus para que Deus vá sendo conhecido por onde ela estiver. Você não está entendendo, não estão ligados aí. A igreja é peregrina porque o chefe da igreja é peregrino. A igreja é enviada a ser peregrina. E quando ela sai peregrinando, ela não sai desamparada, ela sai com a bênção de Jesus. A mão do Senhor está sobre a igreja. A partir daí, a palavra peregrina, ou a palavra peregrino, passa a ser característico da igreja, como foi
característica no Antigo Testamento. Na cidade de Antioquia surgiu uma igreja vibrante. Diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Atos capítulo 13, versículo 1. E aí começa a descrever pessoas que constituíam aquela igreja. Barnabé é um judeu, levita, nascido em Chipre. E agora vem Simeão. Lembre que o Novo Testamento não foi escrito no século 21, porque aqui esse cara é chamado pelo apelido. Simeão, chamado também de Negão. Pastor Negão. A Bíblia gosta tanto de apelido, e pena que a gente não pode mais chamar pelo apelido, porque é bullying. Está por fora. Onde é Níger? Onde é Níger? Na África. É perto da Nigéria. Agora, esse negão está em Antioquia, junto com um judeu levita, sendo pastor junto com ele ali. É um carvãozinho. Simeão, Níger. Lúcio de Cirene. Cirene fica onde? Na África. Agora veja, a igreja está tão dispersa, mas também está tão unida, que pessoas que poderiam estar longe começaram a ser peregrinos em tantos lugares, que numa cidade como Jerusalém tem judeu, tem africano, como Simeão e Lúcio de Cirene. Manaém é sangue azul. Na sua Bíblia diz que ele é colasso de Herodes. Colasso quer dizer irmão de criação. Criado no palácio, branquinho, alvo, romano. Preste atenção. Aqui tem um judeu levita que não se mistura com ninguém. Mas ele está agora misturado com 2 africanos. Mas ele está misturado também com um homem do palácio. Um branquinho, olho azul. Você diria, sangue bom. Irmão da Fran. E não para, diz Saulo. Saulo é judeu, Saul, é o mesmo nome, Saul. Ele é um judeu, porém nascido onde mesmo? Onde Saulo nasceu? Tarso. E Tarso fica? Isso, exatamente, turco. Cuidado com Paulo, senão ele mete a mão no seu bolso e leva tudo. É impressionante. Eu estive na Turquia há algum tempo atrás e, claro, eu fui lá no Gran Bazar, pechinchei mais do que o próprio árabe, não é? E fui roubado. Mas se você vai na Turquia e não é roubado, você não foi na Turquia. Saulo é um turco. Imagina, um judeu nascido na Turquia que é pastor numa igreja onde africanos são pastores também. Saulo é fariseu. Barnabé é um saduceu. Não se juntavam. Eram judeus, mas inimigos. Agora em Cristo, ele faz um novo milagre na vida de cada um de nós. Ele começa a juntar pessoas antes inimigas e faz amigos e parceiros de ministério, pessoas que agora são dispersas e estão juntas, e pessoas que estão juntas ele quer que sejam dispersas. Agora no versículo seguinte, ele diz, tá bom, tem muito pastor nessa igreja, separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. A igreja está de novo reunida, a igreja é bênção, a igreja está legal, está beleza, está cheia de pastor. Deus diz assim, Estão entendendo como é que é a coisa?
Enquanto a gente pensa só em reunião, 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 Jesus está pensando em dispersão, em peregrinação, em espalhamento. Volta um pouquinho, no versículo 2, diz que eles estavam servindo ao Senhor e o Espírito Santo disse: separem a mim, a Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. E a partir daí, chegou até o Riacho Fundo 2. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A igreja é peregrina, os membros da igreja são peregrinos, os pastores são peregrinos, porque peregrino é o que define o povo de Deus e define a igreja de Deus. No Novo Testamento, Paulo chega na sua segunda viagem missionária, capítulo 16 de Atos, numa cidade chamada Filipos. Filipos é uma cidade com uma qualidade especial. Ela é uma cidade protegida pelo Império Romano. E quando eles chegam ali, as pessoas não aceitam o testemunho dele porque dizem assim: eles são romanos, eles são judeus, nós somos romanos, nós não podemos aceitar isto aqui. E eles começaram a colocar a política na frente, dizem assim: nós somos romanos, eles são judeus, isso não vai dar certo. E aí você conhece a história, prendem Paulo, batem nele e tal, e tal, e tal, e tal. Acontece que ali o carcereiro se converte à noite, Lídia, que é de Tiatira, da região da Ásia, que mora ali, também se converte. E quando o apóstolo Paulo escreve a carta a Filipenses, no capítulo 1, do versículo 27, ele diz: a única coisa que interessa é que vocês vivam como cidadãos dos céus. Veja que Paulo está escrevendo para uma cidade que orgulha de ser romana, que não quer aceitar o evangelho porque todos eles são romanos. Mas era bom ser filipense, era bom ser romano, porque, dentre outras coisas, você não podia ser preso, não podia ser acusado, você tinha imunidade e, melhor de tudo, não pagava imposto. Já viu se você vivesse uma vida com uma cidadania em que você não tivesse que pagar imposto nenhum? Poxa vida, meu sonho de consumo. Agora, escrevendo a esses orgulhosos cidadãos romanos, diz: não importa o que aconteça, ou aconteça o que acontecer, vivam de maneira digna do evangelho. Se eu posso oferecer para vocês uma tradução de Filipenses capítulo 7, vivam como politeuma do evangelho. Politeuma é a palavra que nós traduzimos como cidadão, como cidadania. Daí também dá a palavra política, de polis. Acontece que agora Paulo muda a natureza da cidadania e a natureza do orgulho da cidadania filipense. O orgulho filipense não é mais porque eles são romanos. O orgulho dos filipenses é que eles agora são cidadãos do evangelho de Deus. E quando você percebe que a verdadeira cidadania não é esta, então você se entende como peregrino de Deus. E aqueles orgulhosos filipenses agora aprendem que o orgulho não é não ser julgado, não é ser condenado, não é ser preso à toa, não é não pagar imposto, porque ainda há coisas melhores do que essa. O melhor de tudo isso é ser cidadão dos céus. Vocês são politeuma do evangelho, vocês são cidadãos dos céus, vocês são cidadãos do reino. Aqui em Filipos, vocês são peregrinos. Mas acho que ele queria inculcar estas coisas nele e escreveu de novo em Filipenses capítulo 3, versículo 20.
essa verdade de novo, e ele torna a usar essa palavra politeuma. A nossa politeuma, ou a nossa cidadania, está... Não é ser filipense, não é ser romano, não é isso que interessa. O que interessa é que vocês são cidadãos dos céus e a nossa politeuma, a nossa cidadania é celeste, de onde aguardamos o Senhor Jesus vir nos buscar. O apóstolo Pedro escreveu a sua primeira carta e no capítulo 1, no versículo 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, a todos os que são peregrinos e dispersos. Duas palavras ele junta aqui para falar da natureza dos crentes. Pedro, apóstolo de Cristo Jesus. Apostelo, em grego, quer dizer enviado. Então, ele já se define: eu sou um peregrino, eu sou um enviado de Deus. Mas vocês também são peregrinos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são peregrinos e que são dispersos. No ponto, Ásia ou Galácia, Capadócia, na Ásia e na Bitínia. De novo, Turquia, toda uma grande região da Turquia, né? Ali onde o pessoal faz balonismo, aquele negócio todo, né? Acontece que ele está escrevendo para pessoas que moram em uma determinada região, mas ele não define essas pessoas como moradoras de uma região, mas como peregrinos e dispersos. Se vocês moram aí, vocês fazem balonismo e tal, mas na verdade, mesmo na terra de vocês são estrangeiros. A segunda palavra de dispersos é diáspora. Diáspora foi uma palavra técnica usada para os judeus que estavam espalhados no mundo. Agora o apóstolo Pedro pega uma palavra específica que era de judeus espalhados no mundo e usa para os cristãos. Vocês são a diáspora de Deus. Vocês são o povo de Deus espalhado por todo canto. No capítulo 2 dessa carta, nos versículos 11 e 12, o apóstolo Pedro torna a dizer: amados, eu insisto que vocês, como estrangeiros e peregrinos no mundo, se abstenham dos desejos da carne, e aí vai no versículo 12 em diante. Mas, de novo, ele reforça: tenham uma conduta correta entre os pagãos e tal. Bom, deixa eu fazer uma pergunta igual a Dilma. Lembra da Dilma? Dilma era muito engraçada, ela nunca sabia o que estava falando. E de vez em quando ela mesma desconfiava que ela não sabia o que estava falando. Ela disse assim: e por que eu estou dizendo isso? E depois que ela fazia a pergunta, a desgraça era maior, porque ela tentava se explicar o que era e ela se confundia mais ainda. Então, deixa eu dar uma de Dilma aqui. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu não gostaria que vocês perdessem a visão de que a função do peregrino não é necessariamente sofrer. A função do peregrino é falar de Deus e mostrar Deus para as pessoas. Mas olha o que o apóstolo Pedro traz aqui. Eu insisto que vocês, como peregrinos e estrangeiros, vivam uma vida correta para falar de Deus para as pessoas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 14, 15, 16, o apóstolo Paulo descreve a sociedade filipense como uma sociedade escoliótica.
Escolios quer dizer torto, curvo, é alguma coisa que não é orto, é escolios, é torto. Quando o apóstolo Paulo diz, vocês moram numa cidade maluca, doida, nessa cidade vocês devem falar a logontosue, a palavra da vida, ou logontosui, a palavra da vida. E agora o apóstolo Pedro vai na mesma direção. Ele diz assim, vocês como peregrinos e estrangeiros, vivam com uma vida correta e falem do evangelho para as pessoas. Às vezes, nós mal entendemos a função de um peregrino, que é trazer vida e esperança para as pessoas. A mensagem do peregrino é de vida para as pessoas. Você, como peregrino, você é peregrino porque você encontrou vida e você tem essa vida de Deus em você. A função, então, de um peregrino é levar vida para as pessoas. Nós, eu acho, perdemos tanto a função de sermos peregrinos, como também eu acho que nós temos perdido um pouco o conteúdo da mensagem que nós deveríamos falar para as pessoas. No fundo, aqui, deixa eu fazer aqui uma espécie de um striptease emocional com vocês. Eu acho que os cristãos se tornaram muito chatos ultimamente. Geralmente nós somos conhecidos pelas coisas que nós somos contra. Dificilmente alguém nos define pelas coisas que nós somos a favor. Afinal, nós somos a favor de quê mesmo? Eu sei que nós somos contra o casamento homo, somos contra kit gay, nós somos contra a marcha das vadias, nós somos contra os movimentos de sem terra. Logo que eu me converti, eu fui ensinado que nós deveríamos ser contra greve. Nós somos contra... O que mais? Nós somos contra o aborto. Nós somos contra a bebedice, contra as drogas. Nós somos a favor de quê mesmo? A gente faz isso ou a gente só se marca por aquilo que nós somos contra? Pelo que nós protestamos? A favor de quem nós votamos? Contra quais projetos nós estamos lutando a favor? Talvez as pessoas estejam nos olhando hoje não como pessoas que produzem vida e esperança, mas pessoas que as condenam e elas não precisam disto. Elas já sabem que estão nessa condição. Neste mundo, as pessoas precisam ouvir palavra de esperança. E quando o apóstolo Paulo chegou em Filipos, quando ele foi preso, e na prisão, o chefe, delegado, disse assim, senhores, o que eu devo fazer? Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Paulo era a favor da vida, Paulo era a favor da salvação. E naquela hora o carcereiro tirou Paulo, levou para a casa dele e limpou suas feridas, ele batizou o carcereiro. Eu não sei se ele batizou o carcereiro cheio de sangue ou se o carcereiro primeiro limpou ele e depois o batizou, e diz que eles estavam
cheios de alegria, aí já pelas 3 horas da manhã, e todo mundo alegre, e comeram. Aí chegou uma hora, o delegado disse assim: pastor, irmão Paulo, eu tenho que voltar a ser carcereiro e você tem que voltar a ser preso de novo. Vamos para a cadeia de novo? Vamos nessa, irmão, vamos nessa, vamos lá. Quando foi de manhã, o carcereiro disse assim: mandaram uma ordem de soltura para você. A gente lê Gênesis e lembra que Ló foi liberto daquela cidade. Mas a gente lembra também da oração de Abraão, antes de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim serem destruídos. Não sabemos disso? E Abraão começou orando por quantas pessoas? Você lembra? 50 pessoas. Mas quantos empregados Ló tinha? Diz que Ló tinha tantos empregados quanto o seu tio Abraão, e ele teve só uma parte dos empregados, 300. Quando os anjos chegaram na casa de Ló, eu sempre confundo Jó com Ló, mas é Ló mesmo, né? Em Sodoma é Ló. E o anjo quer salvar pessoas daquela cidade. E o anjo começa a contar as pessoas. Abraão parou em 10. Então vamos lá comigo. Ló e a esposa. Ele tinha quantas filhas? 2 filhas. As filhas tinham um namorado? Ou elas eram bebê? Parece que todo mundo sabe a linguagem aqui. Eu acho que elas tinham namorado, sim. Então, são 2 filhas, então vai um namorado para um, vai namorado para o outro, que não tem trisal ainda. O anjo diz, cadê teus filhos? Então, no mínimo, 2. Noras. Uma nora de um filho, uma nora de outra. Quantas pessoas nós temos aqui? Só que o anjo diz: quantas pessoas mais você tem nessa cidade? Quantas pessoas Ló tinha naquela cidade? Já pensou nisso? Abraão parou em 10, que era o mínimo. A família nuclear dele era 10. E por que Ló não salvou os 2 filhos, os 2 genros, as 2 noras? Você entende por quê? Já leu Gênesis 19? Já. Vamos dar uma lida em Gênesis 19, 11. Se não for 11, a gente reduz para cá ou aumenta para lá. Vamos lá. Deixa eu ver o 10. 10. Puxa, legal. 9, será? A passagem é: este homem vive entre nós como estrangeiro. Ele era peregrino ali. Este homem vive entre nós como estrangeiro. No entanto, ele age no nosso meio como... Já acharam aí? É 9? Deus queria que Ló fosse... Quantas pessoas você tem aí? Quando o anjo pergunta, quantas pessoas você tem aí que te pertencem nessa cidade? Deus queria que ele fosse salvador. Quantas pessoas você pode salvar?
Abraão disse assim, se tiver 50 não destruo. 40, beleza. O anjo diz, você já tem 10, mas você tem quantos mais? Ló, peregrino, mas Ló estava em Sodoma para salvar Sodoma. Só que ele morava em Sodoma como juiz de Sodoma. O que quer dizer que ele era juiz? O que quer dizer que Ló morava em Sodoma como juiz? Ele criticava as pessoas? Ele tinha amigos em Sodoma? Ele julgava as pessoas? As pessoas sabiam que ele julgava elas? Elas sabiam que Ló não queria ser amigo delas? Pois é, eles também não queriam a salvação que Ló devia levar para eles. As pessoas sabem o estilo de vida que elas vivem. E quando o seu estilo de vida e sua fala é para condenar e ser juiz, elas passam a odiar você. Elas não precisam disso, elas precisam de palavra de salvação. Ser peregrino quer dizer que você leva a palavra de salvação. Em Filipenses capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz, vocês vivem numa cidade torta. No entanto, vocês falam a palavra da vida. Quando nós aprendermos que nossa função neste mundo como peregrinos é levar esperança, levar vida para as pessoas, o evangelho vai ser outro. Os cristãos não vão ser vistos como retrógrados. E não vão ser vistos só como direita, porque parece que direita hoje também passou a ser uma espécie de pessoas que faz um suicídio intelectual, que defendem as coisas mais loucas do mundo. É preciso saber que nós estamos aqui em nome de Deus e nós não somos juízes de ninguém. Nós somos peregrinos para levar vida para as pessoas. Nossa função é levar esperança para as pessoas. Bom, deixa eu dar uma de Dilma também, deixa eu terminar. Aqui. Nós lemos Gênesis ontem, que logo que Deus criou o homem no jardim, tirou esse homem do jardim e o expulsou. Esse é o primeiro livro da Bíblia. E a partir dali, toda a história da Bíblia é a história de uma dispersão, uma história de peregrinos. Mas o último livro da Bíblia começa com a escrita de um homem que é peregrino. Eu, João, irmão vosso, me achei na ilha de Pátimos por causa do Evangelho. Estou lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Dê uma olhada em João capítulo 1, versículo 9. Este homem é peregrino e ele está lá por causa de Jesus Cristo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O mundo pode nos odiar, mas nós não odiamos o mundo. Esta é a função do peregrino. Agora você vai para os 2 últimos capítulos para fechar a história. E agora você vai ver de novo Deus restaurando o jardim do qual ele expulsou em Gênesis. Ele traz de volta ao jardim. E agora ele não expulsa as pessoas, mas ele traz as pessoas para dentro desse jardim. Esta é a mensagem de Apocalipse capítulo 21. Diz que quando a cidade começa a descer, nessa cidade há o rio, que está lá em Gênesis capítulo 1,
e capítulo 2, e também tem agora uma cidade, ali tem a árvore da vida, e Deus começa a restaurar todas as coisas, e Ele começa a fazer isso de um lugar que um dia Ele nos expulsou, Ele começa agora a nos congregar de novo. E agora a história de peregrinos tem um final quase que inesperado. No capítulo 22, vamos começar a dar uma lida lá em 22 do Apocalipse. O anjo me mostrou o rio de água da vida, que era claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida. Eu sei que por dentro você está lendo e dizendo amém, glória a Deus, aleluia. A árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano, dá mais fruto do que agora a nossa produção industrial, nossa produção frutífera, né, do Vale do Açu, por ali no Nordeste. Frutifica 12 vezes por ano, uma vez a cada mês. As folhas servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro de Deus estará na cidade e os seus servos lhe servirão. É assim que termina a história. Eles verão face a face e o seu nome estará escrito na testa dele. Para a história de pessoas que começou com uma expulsão, essa história termina agora com a reunião. A história que começa com o afastamento, termina agora com um ajuntamento. A história que começa com a proibição de comer da árvore da vida, agora é oferecida e ela produz fruto todo mês. Vai ser produtivo assim só no reino de Deus. Dá fruto todo mês. Todo mês. É isto que Deus faz. Mais outra, eu queria chamar a atenção disto aqui. Acho que no versículo 2 e no versículo 4 de Apocalipse 22, fazem referências ao trono de Deus, que é a coisa que mais interessa lá para nós. A história termina como em Apocalipse 11, os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Vai ter tudo ali. Tudo que nós perdemos vai estar lá. O rio, a árvore, vai estar tudo lá. Mas vai estar principalmente o trono de Deus. O trono do Cordeiro, porque ele reinará sobre todas as coisas. Quando Jesus começou pregando o Evangelho, ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino do peregrino é o reino do Evangelho, é o reino de Deus, é o domínio de Deus. Se eu pudesse dizer alguma coisa hoje para você, eu acho que os evangélicos perderam completamente a noção de reino de Deus agora. E quando eu vejo crentes querendo se matar por causa deste governo, daquele governo, desta ideia, daquela, desse meu Jesus Cristinho, onde foi que nós fomos parar? Que nós perdemos completamente a noção de cidadania celeste e estamos brigando por causa deste e daquele governo. Você está maluco? Você está doido? Você está negando o evangelho, criatura. O seu reino não é deste mundo. O seu Cristo foi perseguido por um rei e ele teve que fugir desse rei, porque ele não podia ser morto por esse rei. E um dia o anjo chegou e disse assim: volte, o rei que queria te matar morreu.
Reis morrem, o teu rei não morre. O teu rei fugiu para que o rei terreno não tivesse poder sobre ele. Mas quando Jesus voltou do Egito, ele não veio morar na terra do filho do rei. Ele foi morar na terra do outro rei. Mas o rei um dia queria matar Jesus e escreveu na sua rede X, dizendo: eu vou matar Jesus. E aí disseram para ele: foge daqui porque o filho de Herodes quer te matar. E Jesus disse: vá dizer para aquela raposa velha que hoje e amanhã eu permaneço aqui e vou fazer milagres e vou curar, porque eu não obedeço a ameaças de nenhum rei. O meu reino não é deste mundo. No dia que Jesus foi levado diante de Pilatos, Pilatos disse: você não sabe que eu tenho poder sobre ti? Disse: ei, muita calma nessa hora, mais devagar. Nenhuma autoridade você teria sobre mim se meu pai não tivesse dado a você. Então, Pilatos, mais devagar, você não tem autoridade nenhuma. Se você tem alguma autoridade, foi meu pai que te deu. E a partir daquela hora, Pilatos ficou com medo de Jesus. Por que é que você está brigando por este ou aquele governo? Você não conhece o seu Cristo? Perdeu a noção disto? Um dia os discípulos estão brigando entre si para ver quem era maior, quem tinha mais poder. Marcos capítulo 10, e Jesus disse assim: você sabe que os governadores mandam e desmandam. Entre vocês não será assim. Entre vocês, quem quiser ser maior, que seja o servo de todo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nenhum governo desta terra merece a sua fidelidade. Nenhum governo desta terra merece sua fidelidade. Nenhum governo desta terra ou de outra precisa tomar o lugar de Jesus. Quando João viu a cidade onde você vai morar, não tinha nenhum governador, não tinha nenhum rei, só tinha um trono. E só uma pessoa possuía aquele trono. E esse trono é do Senhor e do seu Cristo. Nenhuma fidelidade, nenhum desses governos merece uma fidelidade maior do que Jesus. A igreja enfrentou isso. Vocês não podem pregar. Eu prego, porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nabucodonosor talvez mandasse mais do que Xi Jinping, mais do que Trump. E Nabucodonosor disse: não adore nenhum outro Deus. Ele disse assim: e aí, calma lá. Você pode até ter direito de tirar a minha vida, mas você não pode mandar na minha consciência. Nós só adoramos a Deus. Vocês vão para a fogueira, nós vamos, mas você não tem nossa fidelidade. Você não merece isso. Só Deus merece isso. Ser peregrino, eu diria, é ter uma mensagem que leva esperança para as pessoas, que leva vida para as pessoas. Ser peregrino é pessoas que deixam que as suas consciências mesmo se condenem e que Deus julgue cada pessoa no dia final. E eu diria que, de alguma forma, ser peregrino hoje é estar acima de lutas partidárias para mostrar que um só reina
e que nós temos um reino só. Muitos cristãos, quando começaram a morrer no primeiro século e no segundo século, já no tempo do governador Plínio da Bitínia, que escreveu para o imperador Trajano, que assim, o que é que eu faço com os cristãos? Trajano disse, se eles fizerem alguma coisa de ruim, então você pode castigar. Mas se eles não quiserem adorar ao imperador, você também pode castigar. E a partir daquele tempo, aí já pelos anos 80, as pessoas diziam, César é Senhor. Os cristãos diziam, César é o nosso governador. Jesus é Senhor. Mas que custa você dizer que César é Senhor? Você vai viver. Ele disse, se eu viver negando a Cristo, Cristo me negará. Eu prefiro morrer, mas não nego ao meu Senhor Jesus. Eu acho que devo insistir que você fale com a pessoa de lado e veja como você vai levar uma coisa desta, da verdade de que você é peregrino. Então eu estou dizendo de 2 em 2, porque 2 a 2 é placar de jogo, né? De 2 em 2, se você sobrar, conversa comigo. Então procure logo o teu par, tá aí. Veja como você sai daqui hoje com essa ideia de que você é peregrino, você tem um só Senhor e uma só mensagem. Conversem, tá aí. Ok. Alguém quer compartilhar? Tá aqui? Agora, eu quero fazer isso, eu decidi fazer tal coisa, decidi ser, assim, eu gostaria de viver assim. Alguém quer compartilhar uma coisa que você acabou de compartilhar agora? Qual é a sua disposição a sair daqui hoje à noite? Hã? Ser peregrino, isso quer dizer o quê para você? Dá testemunho? Qual é a primeira pessoa amanhã, então, que você quer testemunhar? Quem está falando? A quem você gostaria de testemunhar, levar vida amanhã? Tá legal. Tá legal. Tomara
que você não tenha perdido tempo demais com eles, a ponto deles julgarem você como julgavam Ló. Vá em nome de Jesus. Seja peregrino, leve vida, leve esperança. Então, uma outra pessoa. Sim. Nosso reino não está aqui. Nosso reino não está aqui. Definitivamente não está aqui. Nós fazemos parte de um reino bem melhor do que este. Nossa politeuma está de onde o Senhor virá. É lá que deve estar o nosso coração. E para fechar, você está rindo de mim ou para mim? Você quer falar do jeito que você me olha? Vai dar um testemunho. E como Dunga fez em 94. Yes! Vamos orar. Deus abençoe você. A sua decisão, eu acho que é uma decisão santa e a decisão que Deus realmente quer de você. Senhor, muito obrigado pela bênção da peregrinação. Obrigado pela tua presença conosco. Obrigado pela tua chamada para meu irmão e minha irmã, para viver num mundo torto, mas que traz palavra de vida. Senhor, nós queremos passar por uma transformação tão grande, um milagre tão grande, porque talvez nós estejamos aprendendo coisas erradas de como ser peregrinos no mundo, de como levar esperança, quando na verdade nós estamos sendo antipáticos e condenadores de pessoas. Nós queremos nos arrepender disso. Nós queremos focar nosso coração, nossa vida, nossa mente no trono que não se abala, no Deus que domina todas as coisas. Ensina-nos a viver hoje uma cidadania que é superior à cidadania terrestre. Ensina-nos a ter uma fidelidade muito maior do que fidelidade partidária para esta ou aquela pessoa, porque só assim o Senhor vai ser conhecido e visto através de nós. Muito obrigado pela tua chamada para a peregrinação. Ensina-nos a viver conforme a tua chamada, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Uou!